Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. No caso, a questão é mais precisamente para a parte de tempos verbais. Quanto ao nível de dificuldade, nós avaliamos como sendo de fácil resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que sacar o gabarito quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo disponível para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de morfologia, a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras. Mais precisamente, essa questão é voltada para a parte de tempos verbais. A grande vantagem tem o candidato que sacar o gabarito quanto antes, porque esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Prefeitura de Dores do Indaiá, auxiliar de odontólogo 2024. No momento em que começamos a ler, havia o barulho da reforma. Na frase apresentada, o verbo grifado está no A, pretérito imperfeito, B, pretérito mais que perfeito, C, futuro do presente, D, futuro do pretérito. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: em que tempo verbal se encontra o verbo grifado? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão. Quem conhecer razoavelmente a parte de estrutura dos tempos verbais vai logo perceber que a forma verbal havia, que é do verbo haver, está no tempo pretérito imperfeito, que é o tempo usado para se referir a acontecimentos do passado que de alguma maneira não estão encerrados. Tudo bem, como que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, nossa sugestão é, por enquanto, marcarmos apenas uma seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos reler a frase que nós estamos colocando agora em vermelho com o verbo grifado. A noção que podemos ter sobre o sentido da frase isolada é de uma recordação. De alguma maneira nós sentimos como se esse barulho da reforma ainda estivesse presente. Esse barulho parece ter atrapalhado a leitura que o narrador estava fazendo. Então, esse barulho da reforma pode ser até um fato do passado, mas de alguma maneira ele ainda está presente. E o tempo verbal usado é de fato aquele que é adequado a acontecimentos desse tipo, que são acontecimentos do passado, mas que de alguma maneira estão presentes. Qual é esse tempo? O pretérito imperfeito, como diz a alternativa A, que é, portanto, o gabarito da questão. Para quem não tem domínio sobre o assunto de tempos verbais, o pretérito mais que perfeito, como diz a alternativa B, é o tempo que é usado para se referir a um acontecimento do passado já encerrado, em geral ocorrido antes de um outro acontecimento também encerrado no passado. No caso do verbo haver, a forma verbal do verbo no pretérito mais que perfeito seria houvera.
Já o futuro do presente, como diz a alternativa C, é usado para se referir a fatos que estão para acontecer a partir do momento presente. No caso do verbo haver, a forma verbal no futuro do presente seria haverá. Já o futuro do pretérito, como diz a alternativa D, é usado para se referir a fatos que estiveram para acontecer no passado e que não necessariamente aconteceram. Seria, no caso, a forma verbal haveria. Assim sendo, a alternativa A é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, pelo menos para o candidato que dominar bem o assunto de morfologia, essa questão tem um nível fácil de resolução. No caso, mais precisamente, a parte dos tempos verbais da morfologia. O candidato que sacar o gabarito quanto antes vai dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. No caso, essa prova incluía também questões de matemática e conhecimentos específicos. E as questões de língua portuguesa apresentavam, a maioria delas, um nível fácil, como essa questão que nós acabamos de comentar. Algumas questões de língua portuguesa dessa prova apresentavam um nível médio, mas a maioria dessas questões apresentava, de fato, um nível fácil, como essa questão que nós acabamos de comentar. O candidato só dispunha de 2 horas para resolver a prova inteira. Então, o candidato sacar o gabarito o quanto antes de questões como a que comentamos é uma grande vantagem, porque isso implica mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.